תימצא, וזה מקום מינה. אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה. מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. מה יקר לך שכר אלוהים, ובני אדם צלחת נביך יחס עיון ירביו מדשן ביתך, ונחת עניך תשכם. טוב שמשמן טוב יום המוות מיום היוולדו. סוף דבר הכל נשמע, את הלזו שמור, כי זה כל אדם. ילזו חסידים בכבוד, ונושקותם מנוחה נכונה בשבעה עליונה. תחת קווי השכינה במעלת קדושים התורים גזור הרקים וזרים. A 20 de maio de 2007, a congregação Sherit Israel, reunida no mais antigo cemitério judaico dos Estados Unidos, celebrou 353 anos de história. Como todos os anos, ressuscitou a memória de uma comunidade que ajudou a libertar a nação e o pensamento. As campas revelam origens portuguesas e fazem as lembranças recuar no tempo, até aquele 7 de setembro de 1654. Esta data recorda a chegada de 23 judeus à costa nova-iorquina. São estes pioneiros os fundadores da primeira comunidade judaica no território norte-americano. Mas a história destes peregrinos começa muitos anos antes, num Portugal intolerante que ostracizava e reprimia judeus e seus apoiantes. Temendo cair nas garras da Inquisição e, consequentemente, nas chamas da fogueira, muitos fogem do país e emigram para a Holanda. Em 1630, os holandeses capturam o território de Pernambuco no Brasil colonial. Muitas dessas famílias sefarditas, seguidoras das tradições judaicas hispano-portuguesas, vão viver para a cidade do Recife. Mas a sua estadia não dura mais do que 25 anos. A 26 de janeiro de 1654, Portugal reconquista aquela região, dando aos holandeses um prazo de 3 meses para se retirarem. A salvação dos judeus viria da figura mais improvável, o general Francisco Barreto de Menezes, responsável pela reconquista da região brasileira dominada pelos holandeses. Compadecendo-se com a sorte daqueles portugueses, oferece-lhes 16 barcos para fugirem. A maioria regressa a Amsterdão, mas algumas famílias optam pelas Caraíbas. Um desses barcos é atacado por piratas nas proximidades de Cuba, sendo depois resgatado pelo navio francês Sainte Catherine. A 7 de setembro de 1654, com 23 portugueses a bordo, o navio aporta em Nova Amsterdão, futura Nova Iorque. O seu estabelecimento no território norte-americano não é fácil. Inicialmente encontram oposição do governador holandês de Nova Amsterdão, Peter Stuyvesant. O grande inimigo da Holanda era a Espanha e, através da Espanha, eram os católicos. E o Peter Stuyvesant temia que, a seguir aos judeus, viessem os católicos. O governador escreve então uma carta à Companhia Holandesa das Índias, a pedir que rejeite a presença dos judeus na cidade, alegando que depois viriam os papistas. Mas a resposta seria favorável aos sefarditas. Isso não acontece. A Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, na qual investiam alguns judeus portugueses em Amsterdão, compadeceu-se com a situação dos judeus portugueses daqui e deu-lhes carta branca para fazerem a sua vida na colónia. Na colónia holandesa, a vida destes portugueses altera-se. Pela primeira vez, sentem-se em casa. Estes judeus portugueses, que são os primeiros a chegar a Nova Iorque, quando aqui chegam, pela primeira vez, vivem num país onde não são perseguidos de qualquer forma. Não são perseguidos por serem judeus. Podem ter cargos públicos, apesar de serem judeus. A maior parte sai de Portugal ainda como cristãos novos, como marranos, como judeus que se fingem cristãos aos olhos da sociedade e depois no estrangeiro, ou seja, em Bordeaux, ou em Amsterdão, ou aqui em Nova Iorque, ou em Londres mesmo, conseguem despir essa capa de cristianismo que eram forçados a usar e revelam a religião ancestral.
Apesar de rejeitados e escorraçados de Portugal pelas instituições do país, preservam na memória e na tradição as suas origens. A sua designação oficial continua a reconhecê-los como gente da nação portuguesa. 10 anos depois da chegada dos primeiros sefarditas, Nova Amsterdão passa para a coroa britânica e adota o atual nome. Em Nova Iorque, os judeus começam a dedicar-se ao comércio, alterando o seu modo de vida. Nesta área, claro, não podendo exercer a função de açucareiros, como faziam nas Caraíbas e no Brasil, optaram pelo comércio, então eram comerciantes, abriram lojas, alguns casaram-se com mulheres de língua e cultura inglesa ou alemã ou francesa, e portanto a vida mudou, transformou-se. Então não era mais aquele padrão antigo das fazendas, não? Como é no caso do Brasil. A tolerância religiosa e os privilégios que os 23 pioneiros encontram em Nova Iorque tornam-se um chamariz para outros judeus portugueses que aí se estabelecem fugidos de Portugal. Conhecidos desde a sua chegada como a comunidade Sherit Israel, ou remanescente de Israel, consagram a sua primeira sinagoga de raiz a 8 de abril de 1730. O edifício ficava na Mill Street, a atual South William Street. Apesar de ter sido ampliada em 1818, o crescimento da comunidade e a sua deslocação para o norte de Manhattan faz com que a sinagoga portuguesa espanhola mude de lugar. O atual templo ergue-se no número 18 da Rua 70, junto ao Central Park. O orgulho de serem portugueses faz com que até ao final do século XIX utilizem a língua de Camões nos registros da sinagoga e nos negócios. No século XIX chegam aos Estados Unidos os judeus Ashkenazim, tradicionalmente conhecidos pelas suas raízes na Europa de Leste. Fogem ao antissemitismo e às perseguições naquela região. Quando uma pessoa na América fala de judeus, automaticamente pensa nos judeus de língua e cultura alemã, eslava ou romena, sem saber que os alicerces foram os portugueses. Apesar de pouco divulgado, o seu legado é inegável, e na memória ainda prevalecem nomes de judeus de ascendência portuguesa. Entre eles destaca-se a família Mendes Seixas. Raquel e Isaac, dois judeus que em 1730 chegam a Nova Iorque a partir de Lisboa. O filho mais velho, Gershom, viria a ser o primeiro rabino da sinagoga portuguesa e espanhola nascido nos Estados Unidos. Foi líder da congregação durante a época conturbada da Guerra da Independência. É conhecida a amizade que mantinha com George Washington. Para a prosperidade ficou a correspondência trocada entre os dois, que hoje faz parte do património cultural do país. Garante, numa das cartas que escreveu Mendes Seixas, garante que os Estados Unidos serão sempre um país aberto e onde não haverá perseguição religiosa. Vendo isto como exemplo, Washington percebeu-se que não importa ser ou não ser cristão, porque nesta altura também na Constituição americana havia e há menção ao cristianismo. Gershom Mendes Seixas teve 26 filhos, uma descendência que deu grandes nomes à sociedade norte-americana. O Jewish Theological Seminary dá-o como exemplo do que deve ser um rabino, do que deve ser um líder religioso, um líder de uma congregação, um líder espiritual. Dos filhos de Raquel e Isaac, também Benjamin Mendes Seixas se destaca ao fundar a Bolsa de Valores de Nova Iorque, juntamente com Isaac Gomes, outro judeu português.